A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa! Nossa senhora, boa tarde. Eu tô meio sem cabeça. Hoje o que tá acontecendo comigo? Lá, o Jair. Ô, presidente. Porra, você quer... o presidente tá de férias. Ainda bem que o presidente tá de férias, ele não viu isso. Deixa eu ver. Aí, não, ainda tá. Aí, tá bom agora? Tá bom. Aí, garoto. Zé Balaio, eu tô bonito agora, Zé Balaio? Eu quero a sua nota, Zé Balaio. Não, sempre? Sempre bonitão. Pessoal da Guarda Municipal tá passando pela Praça da Matriz lá, hein? Olha lá. Sempre bonitão. Pessoal, são imagens ao vivo. Que ninguém viu o Barros de Alencar, quando via se decepcionava. Barros de Alencar. E o Zé Beto? O Zé Beto era mais bonito que ele. Tempo que o rádio mais bonito que o Barros de Alencar. Não era tão difícil ser mais bonito que o Barros de Alencar. Grande Barros de Alencar. Deixa eu pegar o boa tarde aqui do nosso Zé Fernando Rabechini. Boa tarde, Zé Fernando. Opa, boa tarde, Vander, convidados, Zé Balaio e nossos queridos internautas. Mas peraí, você falou convidados, eu só tô vendo um, mostra o nosso convidado. Você vai estragar a surpresa, né? Não tem surpresa, é só um. É só um mesmo, então tá bom. Eu que falei errado. Quem é o nosso convidado? Mas é que tem plateia, aqui. A gente não sabe se vai ter, se a plateia vai se manifestar em algum momento do programa. Então deixa eu mostrar quem é o nosso convidado. Vornez de Lúcia. Boa tarde, Vornez. Prazer em recebê-lo aqui, né? O pessoal foi muito barulho antes de apresentar o convidado, né? Boa tarde, Vornez. Boa tarde. Prazer em recebê-lo aqui. E claro que a primeira pergunta é o seguinte. Vornez. Pô, mas de onde veio esse nome? De onde veio a inspiração? Tem uma história aí. Na verdade, a minha mãe, ela vem do interior. Ela morava em sítio. E ela tinha uma vizinha que era muito amiga dela. E ela quis homenagear a vizinha colocando o meu nome com o mesmo nome do filho dela. Só que quando ela voltou para o interior, a vizinha disse que o nome do filho dela era Volney. Mas naquela época, né, o pessoal do interior falava muito porco, né? Puxava o R e acabou puxando o R em cima do L e ficou Vornez. E você já encontrou alguém com esse nome? Não. Com R e S no final, não. Volney, aqui em São Roque tem Volney. Volney, principalmente com W, né? Já vi bastante. É um nome de origem mais alemã. Esse eu já vi, mas Vornez com R e S é difícil. É igual o nosso Olivardo, né? Quinta do Olivardo. Ele falou que ele nasceu lá no Paraná e o pai queria registrar Olivaldo. Olivaldo. E aí na hora vai estar Olivardo. Aí ficou Olivardo. E ele falou que ele não tinha muita simpatia pelo nome, não. Falou que lá o pessoal falava mais acaipirado. Será que falava mais acaipirado que a gente? Quase impossível, né? Ele falava Olivardo. E quando chegou aqui, o pessoal já falava Olivardo, né? Já dava. Falou, nossa, até que aqui tá bonito. E ele gostou tanto, colocou, ficou um nome diferente e patenteou. Ele registrou no que ele fez muito bem, né? Eu tive já muitas alegrias com esse nome, porque como ele é um nome que marca, já amigos que eu não via há muitos anos, que viram meu nome na internet, já associavam, porque sabia que era eu. Então o pessoal entrava em contato, então eu vira e mexe, vem um amigo antigo entrar em contato, te achei, né, na internet pelo nome, né? Porque só tem, viu? Vocês chamando José não tem esse privilégio, né? De jeito nenhum. Mas o seu José Carlos Baloni Garcia já é mais difícil também. Zé Fernando Rabechini também. Pode ser que tenha homônimo também. Rabechini acho que não, mas José Fernando tem um monte. Bom, mas vamos ver. Por que o Vornez de Lúcia está aqui hoje? Pô, Vornez, tá faltando um ano para a eleição e você já sempre é bom a gente falar, pré-candidato a vice-prefeito, é verdade, Vornez? É verdade. A ideia é sair pré-candidato a vice com o pré-candidato quase que você falou Vinícius Montebello, né? Opa, o sargento bombeiro, né? Então nós estamos aí montando um grupo já para próximas eleições e na chapa do MDB. Então você já está junto com o bombeiro Montebello, Vinícius Montebello, que já participou com a gente aqui e hoje está na plateia. Depois você traz ele para cá também. Já denunciou. Já denunciou. Ele não é assim. Agora veja bem, Vornez, você tem tanta experiência na política, a gente sabe que faltando um ano ainda, às vezes o cara que é pré-candidato a prefeito, ele não fala quem é o vice. Porque é aquela possibilidade de ter uma coligação lá na frente. Mas no caso do
MDB já está definido, vai ser uma chapa pura. Na verdade, a questão não é só de ser ou não ser uma chapa pura. A questão é já marcar um sinal de mudança. Na maioria das outras eleições, o vice sempre é uma ferramenta de barganha, uma ferramenta de negociação. Então, nós vamos fazer uma aliança com determinado candidato ou um determinado grupo. Então, se oferece a cadeira de vice em troca de apoio e tudo mais. E nós estamos já mandando esse recado que nós somos contra esse tipo de coisa. Por quê? Porque o Vinícius Montebello, ele tem um plano de governo, que é o plano de governo que ele aprovou e que ele não está colocando em negociação. Então não haverá negociação desse tipo em troca de cadeira, em troca de apoio. Quer apoiar, vai apoiar o projeto e não apoiar o ganho de uma cadeira. Essa é a primeira grande mensagem que a gente quer passar. Pois é. E aí, Zé Balai, você que tem tanta experiência na política, o que você achou dessa posição de falar o seguinte, olha, já temos o pré-candidato a prefeito e já temos o pré-candidato a vice, já definindo, é o projeto, não é nenhuma negociação que a gente vai ter no fim para fazer uma composição. O que você achou disso, Zé Balai? Não, é claro que é uma medida que eles tomaram, você tem que respeitar, o calendário ele tem uma certa mobilidade aí, tempo para você estabelecer a tal das conversas, dos entendimentos, das articulações e tal, né? Então você sempre deixa algumas definições mais para o final. Na medida em que um dos concorrentes opta por adiantar o processo e fechar em torno de um programa, de uma ideia que ele pretende implantar em São Roque, então ele torna isso, digamos, o principal na questão da eleição municipal, não as articulações, as negociações, os entendimentos. Então, é uma coisa, digamos assim, nova, né, sob o ponto de vista de se já sair com uma chapa antes mesmo do fechamento dos prazos, né, para que possa até atrair pessoas para o círculo ali, ou do próprio partido, no caso o MDB, ou algum outro partido vindo para formar uma coligação majoritária. Então já é uma coisa que eles optaram por fechar. Então daqui para frente o grande atrativo, vamos dizer assim, para o apoio ao Montebello seria a proposta que ele tem para São Roque. O Vornez deixou claro isso daí. É uma novidade do ponto de vista, não é uma coisa inédita, não é, mas é uma novidade no ponto de vista do que a gente está acompanhando aqui do processo de São Roque, sempre, né? Normalmente, até de Mairim, que diversos pré-candidatos a prefeito que estiveram aqui, não ou de Biúna, ninguém estava querendo falar em vice. Então, é uma coisa que, neste quadro que a gente tem acompanhado aqui no programa, com os pré-candidatos da nossa região, ninguém adiantou o vice. Então, o Vinícius está adiantando, o Vornez está aqui, já se apresentando, e creio que agora, durante o programa, ele vai expor esse programa, esse projeto, para que ele possa ter mais adesões aí ao longo do processo eleitoral. Sim, deixa eu ver, você quer falar alguma coisa, Fernando? O povo está acompanhando aí? Está acompanhando. O que eu achei importante nessa posição, achei legal. Não vai ter, o programa é esse, não vai ter negociação, aqui já, eu acho também uma posição muito importante. Pela sua experiência, né, Vornez, a gente já viu vários casos, o Zé Balaio, porque ele está aqui, por isso que a gente puxa muito esse exemplo. Teve uma coligação do PMDB, do seu pai, Cito Garcia, com o Tuto, que era do PT para vice, e chegou um momento que não deu mais certo ali, quer dizer, houve um rompimento e foi complicado naquele momento, né, quando você tem esse rompimento, né? Não, o rompimento durante o mandato é uma coisa, agora durante a campanha tudo transcorreu muito bem. Tanto que ganhou. Né? A dobradinha foi vitoriosa, então mas também ela não foi assim antecipada, ela foi negociada no bom sentido, porque a gente sabe que nós éramos zebra, então você não tinha muito o que negociar. Então, e o Vornez, deixa eu perguntar, o Vornez, com a sua experiência na política, a gente vai até falar disso aqui, nessa eleição que o Ifaneu perdeu para o Zito, você estava na campanha do Ifaneu? Na verdade, eu comecei na política nessa época, né? Porque eu atuava como consultor em gestão estratégica na área empresarial, e eu fiquei muitos anos fora de São Roque,
E quando eu voltei para São Roque, eu montei um curso de gestão aqui e eu fui indicado pelos empresários e o Efaneu me contratou na época para fazer a coordenação da campanha dele em 2004. E nós ganhamos essa eleição porque, novamente, nós viemos com um diferencial de gestão e obtivemos a vitória. Então, a primeira campanha que se participou ativamente foi a de 2004. Correto. A de 2000, que foi a vitória do Zito, você não estava? Não, eu estava fora, trabalhando em São Paulo. Uhum. Isso é só para você, é São Roquense, Ivanês? Que falou eu não sou nascido aqui, eu fui criado aqui desde os 10 anos. Eu acho que isso não faz nenhuma diferença de falar se o cara é São Roquense ou não, mas assim, só para, como pergunta o Zé do Nino, né? Gente de quem? Gente de quem? Você veio com 10 anos para São Roque? Eu vim para cá com 10 anos, eu fui guardinha mirim durante vários anos. Naquela turma de 74 com o Hélio Pinho? Não, antes, com o Sargento Vicente, logo uma das primeiras turmas. Ah, é uma turma antes, anterior. Eu fui guarda-mirim, depois... Você foi com o Levi Vaz de Almeida, lá de São João Novo? Não, eu não lembro todos os nomes, mas tem... Paraná... Vira e mexe, eu era muito pequeno, Você nasceu em que ano? 61. Então foi em 71 que se começou mais ou menos aqui, mais ou menos. Sei que era uma das primeiras turmas, eu era sargento da guardinha, junto com o Cono, que também era sargento, que era sobrinho do juizado de menor na época, né? O Sussumo Cono, ele é sobrinho. Depois da guardinha eu fui menor aprendiz no Banco do Brasil e fiquei trabalhando no Banco do Brasil até os 18 anos. Não, para ser menor aprendiz no Banco do Brasil, não era aquele pessoal que tinha que ter nota boa na escola? Sim. Eu tenho um amigo, o Valdinei, um pouco CDF nessa. O Valdinei Castelã, ele foi menor aprendiz lá no Banco do Brasil, mas era só quem tinha nota boa aqui, né? Era verdade. E aí você ficou um tempo em São Roque e depois se saiu de São Roque? Saí para fazer faculdade, para estudar e acabei me casando em São Paulo. Então eu vinha mais de final de semana para cá, porque a minha mãe sempre morou aqui, né? Legal. E só nessa questão da sua vida, você nasceu em que cidade? Eu nasci em Osasco. Osasco é perto daqui da aqui do gente. Lado, Osasco está perto aqui. E aí, vamos voltar então nessa questão política, né? Falar, como é que o Vornez vai entrar na política? Então você esteve com o Efaneu na eleição de 2004. Aí você teve um cargo com o Efaneu? Na verdade, não, porque eu não era do grupo político do Efaneu, então ele não me colocou na prefeitura. Ele só foi me chamar em maio de 2005, quando estourou a greve na Santa Casa e a prefeitura foi condenada a indicar um interventor em 48 horas. Então, como que foi isso? Então teve uma intervenção, teve uma greve e quem que falou que a prefeitura tinha que... Foi a juíza, a doutora Betina. Foi a primeira intervenção que partiu do judiciário no Brasil. Então isso é importante. Então a gente teve uma intervenção do Daniel, agora a gente teve, que também é uma intervenção, a gente pode colocar uma intervenção branca do Cláudio, que foi essa requisição, mas essa primeira intervenção não partiu do Efaneu, não partiu do prefeito. Não, partiu do judiciário. Na verdade, o Efaneu foi condenado, né? Porque havia digamos assim, ficavam um jogando a culpa no outro, né? O Efaneu dizia que a culpa era da Irmandade, a Irmandade dizia que era a culpa do Efaneu, e na época o procurador, ele pegou a letra da lei, né? Pegou a letra da lei e disse que a partir do momento que a prefeitura assume a gestão plena da saúde, né? Quer dizer, que foi descentralizada para os municípios, ele é obrigado a fazer a gestão da saúde com ou sem um terceiro, que no caso era a Santa Casa. Como não havia a opção de um outro terceiro, só a Santa Casa, então ele pediu para que a juíza decretasse a intervenção. A juíza decretou a intervenção no prédio, mas não na Irmandade, só no prédio do hospital. A Irmandade continuou tocando o plano de saúde, e o prédio foi passado para a prefeitura. Uma situação complexa, porque a folha de pagamento continuou na mão da Irmandade. Então, quando eu assumi a gestão, eu tive que fazer uma cogestão com a Irmandade, porque eu não tinha a autoridade sobre os funcionários que eram seletistas na Irmandade. Então, na época, um caminho que nós encontramos para poder fazer a gestão, criar uma figura jurídica que substituísse a Irmandade, foi contratar o Banco de Jorge Sorocaba. E essa parceria, né, Zé? Então foi aí que você foi convidado pelo Efaneu para ser interventor. Isso. Eu entrei como interventor, onde eu respondia para a juíza e para o Efaneu, porque eu era o interventor da intervenção que partiu do judiciário. Certo. Então eu tinha que prestar contas ao judiciário de todas as ações que eu fazia
na Irmandade. Na Santa Casa. E essa intervenção, essa participação do Boss, a gente ouve falar, né, que foi um bom momento da Santa Casa. Se classifica como um bom momento o Boss? Foi porque, na verdade, a experiência que eu tive com a saúde é a seguinte. Um dos principais problemas da Irmandade é que existem pessoas muito sérias e muito boas no conselho, na diretoria da Irmandade, mas que não são profissionais do meio. Não adianta você pegar um vendedor de bala muito bem intencionado e dar para ele a gestão de um hospital com toda a sua complexidade. Por mais boa vontade que ele tenha, ele não tem background, ele não tem conhecimento de gestão hospitalar. Então, a chance dele cometer falha é grande e as chances dele ser dominado, entre aspas, por pessoas do ramo, médicos, que não tenham bons interesses, também é grande, porque ele fica refém de pessoas com maior conhecimento. Então, quando o Boss entrou, ele entrou com conhecimento de fato na área de gestão hospitalar, porque ele tem um hospital em Sorocaba. Então, eles vieram com uma equipe de gestão bastante forte. Mas que não quer dizer que não tenha tido problema ao longo do caminho, porque eles também vieram com, digamos assim, com muita força. Então, o meu papel ali era justamente manter as coisas um pouco mais equilibradas, né? Porque você chegar atropelando também não dá. Então, teve alguns momentos que houve um certo atropelo. E o meu papel era equacionar exatamente isso e manter a coisa sob equilíbrio. Tá, pode falar. Uma das coisas, por exemplo, que eu decidi para evitar confronto, que todos os documentos que eu assinava junto com o presidente do conselho, que era na época lá era o Fofinho, né? O Rodolfo Salvetti. Então eu sentei com o Rodolfo e falei para ele, Rodolfo, eu não vou movimentar um centavo da Irmandade sem que você assine comigo. Então nós vamos sentar e vamos fazer encontro de contas. Então eu fazia encontro de contas com a Irmandade, fazia encontro de contas com o Boss, para justamente não ter nenhum tipo de dúvida sobre essa relação. E você ficou nessa intervenção com a participação do Boss até o final ou você saiu antes? Eu fiquei até o final, só que no final desse mandato de 2005, houve uma vacância ali no cargo de diretor de Turismo e Desenvolvimento Econômico, né? Que estava na época o Luiz Guilherme. O Gui Luiz Guilherme. E como eu estava chegando no final do mandato, eu comentei com o Efanel na época que ele precisava tomar cuidado, porque se ele colocasse uma pessoa que não desse continuidade, ele poderia ter problema na reeleição. Então ele teria que escolher alguém que fosse até o final do mandato e que fizesse um bom trabalho. E ali ele acabou me indicando e eu fiquei com 2 cargos e um salário só, que fique claro, né? Então, o meu cargo na Santa Casa virou um encargo e eu assumi o cargo de diretor de Turismo e Desenvolvimento Econômico na Prefeitura. E aí o Efanel foi reeleito, né? Não, ainda não, né? Não, aí não foi em 2000. Ele foi reeleito, mas é que teve aí uma passagem. Quando chegou no final do mandato, não era para eu fazer a coordenação da campanha, porque eu estava com 2 cargos. E um salário. E um salário só. Mas acabou que o grupo acabou pedindo para que eu fizesse a coordenação, porque era um momento complicado, porque era uma eleição onde estava vindo o Aimar para São Roque e era bastante complexa essa reeleição e a eleição de 2004 tinha sido bem conduzida, eles não queriam correr risco. Então eu acabei sendo exonerado dos cargos para poder assumir a coordenação, fizemos a campanha, ganhamos, aí eu fui reimpulsado assim que acabou a eleição. E só um detalhe, isso para a gente fechar do assunto da Santa Casa, pelo menos da minha parte, o Zé tem aí oportunidade, mas é o seguinte, por que faltou para o Boss continuar, se era um trabalho que estava indo bem? Houve um erro por parte do Efanel, que isso é público, né? Eu não sou de ficar alardeando problemas internos, mas é público, porque o Boss havia feito uma proposta de um contrato de 4 anos, onde ele viria com capital, com investimento. E na época o Efanel achou que era melhor fazer um contrato de 1 ano prorrogável. E ele foi prorrogando. Quando chegou no final dos 4 anos, não houve esse investimento que poderia ter ocorrido. E aí o Boss resolveu fazer um recálculo de custo, já que ele não estava vendo perspectiva de investimento em novas áreas para aumentar a receita. E quando ele fez a reproposta para a atualização de contrato, o Efanel achou que era muito alto e acabou não renovando. Aí nós
tivemos que Isso que você falou, você acha que foi um erro? Foi um erro. Foi um erro porque a administração ela estava indo bem, o hospital estava numa condição de qualidade boa. Poderia ser feito até uma transferência dessa gestão para a Irmandade, em forma de parceria, onde a Irmandade continuaria como proprietária, mas com uma mão de obra qualificada fazendo gestão, seria muito bom para a Irmandade, e acabou não dando essa continuidade. Para mim foi um erro estratégico. A gente sempre percebe que em todas essas situações aí críticas que ocorreram no passado e até recentemente também, a prefeitura sempre, às vezes, acha que o valor que se pede é alto demais. Depois ela rompe ou para e assume ou ela ou alguém e o valor vai chegar naquilo que pediram. Então, essa questão é clara que você falou aí do Boss. Quando ele pediu um valor maior, foi negado em função de que era um valor muito salgado, vamos dizer assim, né? E depois a prefeitura acabou na frente e lá foi pagando a mesma coisa que o Boss havia pedido. Na verdade, na área de gestão, a gente tem que analisar custo em função de retorno, né? Na verdade, o que não dá retorno é custo, o que dá retorno é investimento. Então, muitas vezes o político ele não vê essa questão de investimento, ele só vê custo. Uma das coisas que a gente vê, é muito comum, é o político só se preocupar em fazer manutenções. Então ele gasta. Mas ele não faz investimento com retorno a médio e longo prazo, ele não faz prevenção, ele não faz preventivo. É sempre correndo atrás do prejuízo. E nesse caso de um hospital, não dá para você brincar, porque ali é vida. E você está lidando com vidas, né? Então, não é uma questão de você falar, eu vou economizar. Existem pessoas que, infelizmente, eu tive muito problema nessa área, que pensa que você melhorando a saúde do município, você vai atrair munícipes de outras cidades e que isso ainda vai inviabilizar mais a Santa Casa. Só que você acaba sacrificando o morador. Porque se você não tem uma saúde de qualidade, se você não tem confiança por parte do morador em relação ao tratamento, não adianta você manter um custo baixo. Porque as pessoas, que é o pior, as pessoas acabam desacreditando no hospital e morrem em casa, desassistida. E isso é muito sério. Então, a saúde ela não pode ser tratada dessa forma. Para mim, é uma forma irresponsável. A saúde ela tem que ser prioridade no município justamente por tratar de vidas. As pessoas podem morrer. E estão batendo um papo aqui com o Vornez de Lúcia, que já é pré-candidato a vice-prefeito com o Bombeiro Montebello. Aliás, o Bombeiro Montebello já chegou, hein? Vamos bater, depois vou chamar aqui. Aliás, ele já está faz tempo aqui no auditório, está sentado ali na tribuna. Chegou mais pessoas. Chegou, opa, Nelson Albano está aí acompanhando e... Belmonte, Antônio Belmonte, vereador autônomo, já foi na sessão hoje, já cumpriu sua já teve, foi tranquilo e tal, já tá aí. Agora, só para fechar, depois a intervenção foi encerrada, a própria juíza determinou o fim da intervenção? Depois foi feito um acordo, né? Aí, e a intervenção foi encerrada. Legal. Bom, Vornez, aí vamos pegar um pouco mais o lado político aqui. Aí você esteve com o Efaneu, ganhou 2008, né? Aquela famosa eleição com o Aimar. E depois você deixou o Efaneu e você partiu para apoiar o Daniel da padaria? Na verdade, não foi bem assim, né? Eu tinha uma expectativa com relação ao governo do Efaneu. Eu escrevi o plano de governo dele, tanto de 2004 quanto de 2008. Esse plano não foi totalmente executado. No primeiro mandato, eu acreditava que não havia sido implantado por questões, como muitos políticos acabam falando, porque a prefeitura estava ruim, eu tive que perder tempo recuperando o estrago da gestão passada. Como eu não tinha experiência na época, eu acabei acreditando nisso. E eu apostei no segundo mandato. E no segundo mandato eu vi que a conversa continuou a mesma, né? Não estava sendo feito como havia sido escrito no papel, né? A condução era muito mais o que eu acho do que o que deve ser. Então nós rompemos em 2010. Eu saí da prefeitura, porque eu não podia mais continuar com esse discurso, né? Acabou acontecendo que no final do mandato o Efaneu foi condenado, ficou inelegível 8 anos, né? Então eu estava certo na minha visão, que não estava bem. Você acha que se tivesse ouvido seus conselhos, teria feito o investimento no Fundeb e não teria dado problema?
Eu acho que a questão do Efanel não é somente o Fundeb, né? O Efanel não tinha uma rejeição altíssima por causa de um item. Um item é um item, mas há uma série de outros itens, né? Porque o vereador, quando ele desaprova uma indicação do Tribunal de Contas, é porque ele está desmotivado com uma série de outras coisas. Porque senão ele aprovaria, porque ninguém é condenado pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele faz uma indicação de situações em desacordo. Né? O Zé Balaio sabe muito bem que quando os vereadores se fecham em torno de um pensamento, é porque muita coisa aconteceu para que eles chegassem a essa tipo Mas também de postura. quando ele teve a conta rejeitada, quem tinha maioria na Câmara era o Daniel da padaria. Ali nesse caso, às vezes, mesmo que o tribunal às vezes recomende a aprovação, o voto político ali da Câmara pode trazer outro caminho, né? E foi um voto muito mais político ali, né? Mas do ali Daniel. o tribunal indicou a rejeição, né? O tribunal já tinha indicado a rejeição, mas se ele... A Câmara confirmou. A Câmara confirmou. O que a gente não é comum é quando o tribunal indica a aprovação e a Câmara rejeita. Né? Então, eu acho que a política ela é uma construção que quando você erra nessa construção política, nesse relacionamento com um todo, você deixa um rastro. A questão não é se você tem maioria ou não tem maioria, né? É muito fácil você dizer, então a maioria que era do outro, que nem agora quem foi condenado foi o Daniel. Então nós vamos eximir o erro dele e dizer que foi a maioria do atual. Porque né? o Cláudio, o Daniel isso, veio com uma indicação para ser aprovada a conta. Ele não teve nenhuma conta rejeitada pelo tribunal. E os vereadores votaram. Rejeitadas pela Câmara em função de outros problemas, como o próprio Vorney. Aliás, isso que fala, por exemplo, tem muita gente que fala, o parecer do tribunal. É só muito fácil. Não, o tribunal ele só vê lá 23% de educação. Atingiu a meta, atingiu. Tanto, aí o Toco fala muito, atingiu a meta, mas comprou carne de frango por preço de filé mignon. Quer dizer, muitas vezes o voto do tribunal, o parecer do tribunal, fala, mas é só um parecer técnico e não viu. Como é que se vê quando fica essa divergência do vereador com o tribunal? Na verdade, você tem que avaliar o que acontece na política em duas situações. Você tem as questões tangíveis e as questões intangíveis. Muitas vezes a gente fica limitado ao tangível, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente lê. Mas existe o intangível, que é aquilo que está acontecendo ao longo de um mandato, né? Que é toda uma construção de relacionamento que você tem que fazer. Não é barganha, não é negociata, mas é uma construção. A política ela tem uma construção de relacionamento. Quando você quebra essa construção de relacionamento, você vai criando uma série de situações intangíveis que uma hora vai voltar para você, uma hora mais cedo ou mais tarde. Então essa construção de relacionamento ela é importante, faz parte do processo político. Não basta simplesmente, eu vou cumprir com o meu papel aqui assinando os papéis. Não, eu tenho que estar aberto a diálogo, eu tenho que estar aberto a entender os problemas, eu tenho que entender as motivações, os anseios. As pessoas têm necessidades, eu preciso entender. Existem as lideranças de bairro, existem as lideranças setoriais, eu preciso estar antenado a tudo isso para que eu não crie essas situações intangíveis que depois vão vir pressão sobre o meu mandato, a minha pessoa. Né? Bom, daqui a pouquinho já vou chamar aqui o Vinícius Montebello, mas só para... Depois você saiu do Efanel, foi para o Daniel. Você coordenou também a campanha do Daniel? Não cheguei a coordenar. Na verdade, eu fiz toda a construção da base política do Daniel e no meio no final do processo de construção, um pouco antes de iniciar a campanha, eu recebi um convite do Baleia Rossi, que estava no primeiro mandato como presidente estadual, para fazer parte de uma equipe estratégica dele, que ele tinha um trabalho a nível de estado para fazer, e ele estava montando um grupo de 16 assessores, e eu fui um desses 16, onde eu ajudei a coordenar um trabalho do MDB estadual em 40 municípios. Então eu pedi licença ao Daniel para sair do grupo, para poder desenvolver esse trabalho na estadual, porque eu entendia que quando o Daniel assumisse a prefeitura, eu estando na estadual, eu poderia ajudá-lo na governabilidade, né, junto com o relacionamento aos deputados estaduais e federais. Então, com o Daniel não teve um rompimento, igual você teve na saída do Efanel? Na questão de campanha, não. Na verdade, a situação com o Daniel ela começou a ficar ruim ao longo do mandato, né? Porque ao longo do mandato nós fomos nos distanciando cada vez mais, justamente porque
ele começou a fazer uma gestão da qual eu não concordava, né? Uma delas é a própria situação da intervenção que ele fez na Santa Casa, que ele, em momento algum, ele me perguntou o que eu achava, o que eu deixava de achar, com uma experiência que eu tinha de anos de intervenção. E você recomendaria naquele momento uma intervenção? Se o Daniel tivesse chamado, ô Vornez, estou pensando em uma intervenção. Eu acho que a intervenção ela é uma situação bastante atípica, né? Você só deve usar numa situação do extremo. Eu acho que o principal problema hoje da Irmandade é uma pequena mudança estatutária para dar um pouco de profissionalização à gestão, aonde abra a possibilidade de você ter um gestor realmente profissional sem interferência, porque tem o gestor profissional, mas há interferências. Então, que não haja essa interferência para que você possa levar a Santa Casa para uma gestão mais profissional e dessa forma, você poder ampliar os serviços. O outro ponto que precisa ser trabalhado, e a política, infelizmente, não vem trabalhando da forma correta, é aumentar o nível da Santa Casa, que hoje ela é de média complexidade, e levar a Santa Casa para um nível de alta complexidade. E aí é um trabalho político, realmente, junto ao governo do Estado, para você ganhar esse status de alta complexidade. Que avaliação que você faz dessa... Já que eu já vi que você está bem inteirado da questão da Santa Casa, desses processos todos que ocorreram aí de um tempo para cá, essa atitude que foi tomada recentemente com alteração de lei e de fazer com que haja um pouco mais de profissionalismo até na questão aí da organização social. Se torne uma organização social. Você acha que o caminho é por aí? Você faz alguma crítica a esse respeito, na questão, por exemplo, de formulação de um programa de governo de vocês na área de saúde, propriamente dita? A Santa Casa ela é um resultado muito bonito da sociedade, né? Se você pegar a palavra hospital, vem da palavra hospitalidade, né? Que começou com um grupo de católicos que eram os hospitaleiros. Isso a gente não pode perder. Esse trabalho, essa participação da sociedade, ela é importante e necessária para a manutenção da Santa Casa. Só que é um trabalho social. Quando você entra na questão hospitalar, já não é mais o papel do social, porque você está trabalhando com questões muito, muito técnicas. Você está lidando com vidas. Então, não é simplesmente a boa vontade. É diferente de você distribuir cesta básica, que é um trabalho social. Ninguém vai morrer porque você está distribuindo a cesta básica mais rápido ou mais lento. Mas na Santa Casa, sim. Então, existem, muitas vezes, essa falha, porque você tem pessoas que estão muito bem formadas para fazer um trabalho social, mas que acabam interferindo numa atividade técnica profissional hospitalar, que acaba trazendo consequências no médio e longo prazo. Isso realmente não é bom. Então, a profissionalização da Santa Casa, como uma empresa, né, ela é importante, como a profissionalização também do plano de saúde é muito importante. Se você consultar vários empresários que participaram da criação do plano e que hoje não fazem mais parte do plano, você vai ouvir que muitos deles abandonaram o projeto por não ter visto ali um profissionalismo que eles esperavam. Então, acabou perdendo muitos aliados, muitas empresas que eram colaboradores, que colocavam seus funcionários e deixaram de pôr, porque faltou essa continuidade, né, esse crescimento profissional. Então, o profissionalismo hoje é inevitável, tem que ter, como na prefeitura, né? Uma coisa que a gente vem conversando muito com o Monte Belo, tem que parar de aventureiros na prefeitura. A prefeitura é a maior empresa da cidade, é a que mais emprega, é a que mais gasta. Não dá para ter pessoas lá despreparadas, não dá para você montar um grupo de pessoas despreparadas, porque nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com segurança, com saúde. Então, realmente, a profissionalização da prefeitura, a profissionalização da Santa Casa é fundamental. Sim, ótimo. Vamos fazer o seguinte, ô Montebello, vem cá. Vinícius, posso colocá-lo aqui, Espoletinha? Pode? Então vem para cá. Vinícius Montebello, que é pré-candidato a prefeito de São Roque pelo MDB. Deixa eu pegar o batalha do Vinícius, tá sentando aí, vamos ampliar a câmera para ele também, já vai aparecer nessa câmera, Espoleta? Vamos lá então, deixa eu ver aqui. Vinícius Montebello, já tá aí, eu amo São Roque e tal. Ô, Vinícius, dobradinha aí. E hoje é segunda, né? Hoje é dia de virada paulista. Amanhã que é dia de dobradinha. Hoje é virada paulista. Ô Vinícius, agora que você pegou o negócio, você contar a piada pro Belmonte, que ele ri 3 vezes, você vai ficar bravo, né? Quando eu conto...
Quando eu explico e quando você entende. Não vai dar porrada em mim. Mas, ô, Vinícius, isso que a gente tá falando, mas nem tá oficializada a candidatura ainda e você já escolheu o vice. Como é que foi essa decisão? Boa tarde, obrigado pela presença aqui, Montebello. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Vanderlei, Wander, boa tarde, Zé Balai, boa tarde, Zé Fernando, boa tarde a todos aí, os telespectadores, os internautas. Bom, Vandy, isso é um planejamento, né? Nós começamos há um ano atrás, eu governei já, e tudo é uma questão de planejamento. Há mudanças, há grandes mudanças, há choques, sim, há críticas, mas essa que é a estratégia nossa. A nossa estratégia está traçada há mais de um ano, nós evoluímos muito para isso e vamos seguir junto com essa estratégia. Então já tá fechado. Não vai se no meio do caminho aparecer uma proposta. Ô, Montebello, vem aqui para você ser meu vice. Ô, Montebello, se você for meu vice, não tem conversa. Essas propostas surgem todo dia, né, gente? Todo dia. Só trocamos o microfone aqui. Excelente a troca. Consertando o avião com o avião no ar, mas tá tudo bem, né? Estamos ficando craque nisso. Então, mas se aparecer turbulência. O Belmonte falou que é excelente. Ô, Belmonte, brincadeira, Belmonte. Você mora no meu coração, pô. É turbulência. É turbulência. Mas aí, voltando, se alguém chegar, vem comigo aqui para ser meu vice, eu vou ser seu vice, tá fechado com o Vornez. Se não vai decepcionar o Vornez, né? Isso já... Opa, até. Pode falar. Agora tá beleza. Isso a gente já definiu há um ano atrás. Todo dia, como eu falei, tem gente ligando, querendo conversar, a gente senta, conversa, analisa. Mas para que tenha um bom prefeito, ou um pré-candidato a prefeito, e depois uma boa gestão, você tem que ter um vice à altura. E hoje eu não vejo nenhum vice à altura do Vornez. Tanto nós nos conhecemos há cerca de 10 anos atrás já, e trabalhamos juntos em alguns projetos, e nunca tivemos problemas, e sempre tivemos o mesmo caráter e a mesma decisão na parte pública aí. Só um adendo, eu acho que conheci o Vornez em 2008, quando eu fui entregar uma proposta pelo Efaneu. O Efaneu é o responsável? O Efaneu é o responsável. Na verdade, eu conversei com o Efaneu mandou eu para o Cláudio César, que era o chefe de gabinete. Aí o Cláudio César não pegou o projeto, não entendeu nada, mandou eu para o Vornez. A Vornez analisou o projeto. E que projeto era esse? É um projeto de tratamento de lixo, na época. 2008, já era para estar resolvido. E olha o problema batendo na porta hoje. Então, eu mostrei para o Vornez esse projeto, ele aprovou de imediato, analisou, aprovou. Voltei para conversar com o Efaneu na época, o Efaneu falou que não dava para fazer porque não tinha dinheiro. A velha máxima, né? Não tem dinheiro. O projeto era totalmente gratuito, praticamente. Não, e, na verdade, ele se pagava, né? Porque só com a redução que você teria em tonelagem, né, de lixo que era mandado para o lixão, isso nós fizemos o cálculo, o projeto se pagava. Então, não tinha que fazer... não era uma dívida à prefeitura. Havia uma necessidade de um pequeno investimento inicial que ele se amortizava em um ano. Agora, o que é importante retomar, Vanderlei, é essa questão do vice, né? Se você olhar para trás, né, o resultado dessas negociações, nós vamos encontrar vices que ficam no banco de reserva recebendo sem fazer nada, vices que ficam na prefeitura recebendo sem fazer nada, ou vices que ficam na prefeitura falando mal do prefeito, ainda na prefeitura, a cadeira dele, né? E vices que saem da prefeitura ganhando, falando mal do prefeito. Então, você não vê na história de São Roque vices que realmente estejam junto com o prefeito trabalhando. Ele pode até estar lá, mas ele está lá falando mal, ele está lá meio que se defendendo. Eu não quero defender, né? Mas o Zito com o Mário Luiz foi uma dupla que funcionou, né? Funcionou, tanto é que meu pai dirigiu uma empresa pública. São Rodes. São Rodes. Foi uma exceção esse relacionamento. Não sei se é uma exceção. Vice digamos, é complicado, porque você vai pôr normalmente uma liderança política como vice. E na medida em que são eleitos, a vitória toda já começa a apontar para o vice ser um futuro prefeito também, né? Na hipótese da reeleição, complica um pouco realmente, né? Daí o vice... ele fica meio de escanteio, entendeu? O Rios não foi um vice que causou muito. Eu ia comentar, Rios na primeira... Ele deu um probleminha no governo do meu pai. Mas ele era o tipo do banco de reserva, né? Não, ele foi chefe de gabinete com meu pai, depois acabou não dando certo, ele se afastou
E aí nós optamos pela candidatura do Luiz Cláudio a prefeito e não a dele. Então aí houve realmente... as discussões são em função do futuro do vice, né? Ele quer ter uma luz para ele ser o indicado pelo prefeito. E quando tem reeleição, as coisas, ele tem que saber o lugarzinho dele ali. Então, eu acho que esse é um diferencial. Por exemplo, eu não tenho a menor pretensão de ser prefeito. Então, na verdade, o meu papel como vice é um papel de colaborar com a gestão. Essa é a ideia. Quer dizer, não é... papel técnico, né? É técnico. Mas então pode ter a nomeação para um cargo. Não vai ser pode ser nomeado para ser chefe de gabinete, para ser diretor. Existe essa possibilidade? Não, a ideia nossa não é isso, não. A nossa ideia é que eu vá ajudar na governabilidade, trazendo recurso para o município, trazendo projetos, porque também não adianta você trazer emenda e não ter projeto, ou você não ser capaz de finalizar o projeto e você perde a emenda. Sim, é o que mais acontece, né? A ideia é, junto com o prefeito, garantir a governabilidade, é você ter realmente um papel de gestão, não é dividir a prefeitura, mas está apoiando o prefeito, que é o cabeça, na execução de projetos que realmente traga desenvolvimento para a cidade. O que acaba gerando problema, né? Porque hoje o prefeito nenhum manda seu vice para Brasília ou para São Paulo conversar com o governador com medo dele perder o elo com a estadual, né? O caso que não acontece com a gente, né? Então, eu tranquilamente poderia mandar o Vornez no meu lugar, né, me representar, que eu sei que ele não vai querer puxar minha cadeira e não vai querer minha carteira. Então, essa é a tranquilidade nossa. Tem a cadeira e tem a carteira, hein? A carteira. Mas é legal, a gente tá batendo um papo aqui. Essa questão do vice é interessante, sob o ponto de vista dos problemas, como o Vornez levantou, que ocorreram nas relações aí de um bom tempo para cá, né? Itamar, o próprio, você falou, em outros Dilma níveis também. Agora, Temer. aqui no município, se você for pegar o primeiro governo do Mário Luiz também, ele tinha um excelente vice, que era o Vasco Barione, e ao longo do mandato também deu um estremecimento entre os dois, entendeu? Que foi no começo, né? Porque o vice era separado. O Mário tinha como vice o Vasco Barione, mas só que se votava separado para prefeito e votava separado para vice. Sim. E o Vasco, na primeira campanha do Mário Luiz, ele teve mais votos para vice do que o Mário para prefeito. Sim. E parece que logo nos primeiros dias de governo, o Vasquinho já chegou e o Mário Luiz falou assim: Vasco, você é formidável, mas fica na formidável, sua. O Vasco usava muito, formidável. Quando precisar, eu chamo você, né? Quer dizer, então tem que dar esse limite às vezes. Mas pelo que estou sentindo aí, estão bem entrosados, né? Parece que eu não quero fazer uma foto de vocês. Põe os dois juntos aí, Eu não quero fazer uma foto e daqui a alguns anos, caso você venha a ser eleito prefeito, tem que colocar um rasgo, assim, uma rasgar a foto no meio. Não vamos chegar a esse ponto. Tá tranquilo. Tá. Agora, esse projeto do lixo que não deu certo lá no Efanel, você já colocou no programa de governo dele aí, não? Então, veja bem, falar de programa de governo agora antecipado é dar milho pro inimigo. Pro inimigo, né? Então, nós temos aí, o que eu posso antecipar é que o nosso governo vai ser desenvolvimentista. Nós vamos realmente quebrar algumas amarras que existem hoje. A gente sabe que existem grupos que trabalham para que São Roque não se desenvolva, até para poder manter um certo controle. Quando você fala isso, não se desenvolva, trabalha para que não venha uma empresa para a cidade? Não digo assim de uma forma direta, mas você acaba criando complicadores no sentido de que se eu posso, ou a pessoa, por exemplo, se colocar como parte interessada toda vez que há alguma tentativa de desenvolvimento e não simplesmente como parte apoiadora. E você acaba dificultando o processo para que ele aconteça. Ou quando você faz com que a máquina fique emperrada e você acabe desmotivando um investimento porque a máquina não trabalha na velocidade que o mundo hoje já trabalha. Então, quando você tem uma série de amarras e você vai olhar a fundo por que essas amarras acontecem, você percebe que algumas pessoas que são amigas do rei, elas têm o caminho um pouco mais, digamos assim, lubrificados. E para os outros é a amarra seca. Sim. Então isso não é democrático. Então a nossa ideia é que todo mundo tenha oportunidades iguais, independente de sua origem, seja ela por sobrenome ou por saldo na conta bancária. Ou seja, a cidade tem que estar aberta. Deixa eu pegar, o Zé Fernando está falando pouco, Zé Fernando, estou preocupado. Não, eu estou prestando atenção. Mas é o seguinte, eu acho a questão do vice, que se falou anteriormente, né?
eu acho que também eu acho que o vice deve ter duas posturas. Ou ele senta no banco de reserva e fica quietinho, ou ele colabora com a gestão. E colaborar com a gestão, eu acho eu acho bastante errado a colaboração. Eu chegar e falar agora, meu vice vai ser o secretário disso, vai ser... Não, o vice ele está lá, ele está junto com o prefeito. Olha, eu preciso que você me ajude a resolver isto na educação, eu preciso que você me ajude a resolver isto no transporte. Então, é esse que eu acho que é o vice. Ou então, senta no banco da reserva. Duas cabeças pensa melhor que uma. Exato. E assim, olha, eu tenho tanta coisa aqui, isso aqui está complicado e você pode me ajudar bastante aqui. É a minha opinião. Não sou político. E não aprendi nada de política, apenas é a visão de um cidadão, e eu acho que o vice deve ter essa postura. Acho que a postura sua de participar do governo é isso aí. Sem cargo, sem grandes coisas. Na verdade, o vice já tem cargo, já tem salário. Já é o vice. Já é o vice. Não precisa de outro cargo. Outro cargo. Mas, na verdade, existem questões estruturais que o prefeito, muitas vezes, não tem tempo para tocar. Vamos pegar um exemplo. Nós fizemos um modelo piramidal na prefeitura que nas grandes corporações não existem mais. O piramidal foi desenvolvido na época do exército romano, onde você tinha a figura do general, e hoje existe no exército ainda, né? Os comandantes, toda a estrutura hierárquica. Esse modelo piramidal ele tem um problema muito sério, que você cria feudos. Você tem estruturas de feudos, onde uma parte aqui, um braço da pirâmide não conversa com o outro braço da pirâmide. Como, por exemplo, hoje nós temos um problema sério, que o departamento de rendas não conversa com o planejamento e vice-versa. Então, muitas vezes você está com um processo andando no planejamento e você está recebendo uma multa em rendas porque você ainda não está 100% regularizado. Mas você tem um processo andando no planejamento. Aí você vai em rendas reclamar, eles falam, não tem nada a ver com planejamento. Mas você está conversando com a prefeitura. Você não está conversando com esse departamento ou com aquele. Você entrou com um processo na prefeitura. E isso não existe, essa visão, que é uma matriz. Então, qual é a grande mudança? E isso eu vou ajudar o Montebello para que ele não tire foco da gestão, mas ajudar ele nessa modernização da estrutura administrativa. Então, ou seja, eu vou ter mais tempo para ajudá-lo nisso, na implantação disso. E uma série de outras mudanças que são importantíssimas para que você dê agilidade e profissionalismo para a estrutura, para que você saia dessa situação do século retrasado que a prefeitura está. Né? Esse detalhe foi o seguinte, né? A gente usa de fundo aqui essas imagens da Câmara, que são câmeras da Associação Comercial de São Roque. E aí a gente observou certo dia que nesse poste aqui, ó, desse lado aqui, tinha uma faixa, tem que virar a mão para cá, tinha uma faixa ali pendurada ali, né? E a gente falou assim, nós vamos contar na sexta-feira o que é essa faixa, né? Que era uma faixa divulgando um evento da Brasital. Que não era do Departamento de Cultura. Aí, quando a gente chegou no dia que veio aqui o Marquito Vilaça, que era o chefe do Exame de Cultura, veio o Emir junto com ele também, a gente falou, vamos mostrar a faixa que tem lá, que... Aí olhou, mas tiraram a faixa. Aí falou, pois é, o pessoal da fiscalização foi lá e tirou a faixa da prefeitura. Quer dizer, a gente falou uma coisa assim, próprio evento da prefeitura. Um próprio evento da prefeitura, se ali não pode colocar faixa, não sei, mas colocou a faixa para divulgar um evento, veio a fiscalização. Mas eu estou divulgando. Não, mas a fiscalização não deixa. É um exemplo disso daí. Às vezes uma coisa tão simples. Não há uma integração. Não, são feudos. E você acaba tendo briga interna que não aparece na mídia, que acaba atrapalhando o desenvolvimento do serviço público. E, na verdade, todos deveriam trabalhar juntos, né? Sim, porque uma coisa é interligada à outra, né? Para o progresso do município, né? Então, isso é uma falha que vem acontecendo há décadas e que ninguém mexe nisso. Então, nós vamos mexer nisso, porque é uma modernização. É uma coisa que não vai trazer voto? Não, porque ninguém dá voto para o trabalho que não é público, né? Os bastidores. Dos bastidores, mas que é necessário, é crucial, porque isso é o que determina a eficiência e a eficácia do dinheiro público e o resultado do serviço perante o cidadão. Não, eu acho que, por exemplo, você tem certa razão na crítica que você faz, nós citamos alguns exemplos, mas eu creio que o prefeito reúna o seu, digamos assim, secretariado, embora aqui sejam departamentos, né? Seus diretores, no caso específico de São Roque, para reuniões conjuntas, que talvez não haja aquele entrosamento, o time ainda não está encaixadinho, pode não está encaixadinho com 43, 35 do segundo tempo, pô? Não, a questão não é você está falando especificamente da necessidade de uma reforma administrativa. Eu não estou falando desse governo. De maneira geral. Não, de todos os governos, porque, na verdade, o que acaba acontecendo? Como o prefeito ele não tem uma visão
estrutural de como administrar uma prefeitura, Sim, isso eu ele concordo. acaba seguindo a receita anterior. Muda de pessoas, mas não muda o modelo. Percebe? Então, o modelo de A burocracia gestão, é forte também. Quando o uma prefeito é burocracia- frágil, a burocracia prevalece. ele fica lá. Então, a coisa não existe a intenção de mudar. E nós vamos mudar isso, porque tem que mudar. Uma hora precisa mudar. Porque a prefeitura hoje está emperrada. A cidade está crescendo, tudo bem, de uma forma vegetativa, mas está crescendo. E a prefeitura não. A prefeitura ela mantém o mesmo modelo da época do seu pai. É o mesmo modelo de gestão. Não mudou nada. Não estou dizendo que a época do teu pai estava errado, mas hoje está. Porque existe uma máxima... Já não estava muito correto. Mas existe uma máxima na área de gestão, se você continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. Então você tem que mudar o jeito de fazer. E o jeito, nós não estamos reinventando. Isso é um modelo clássico na área de gestão. Nós vamos trazer conhecimento, que já está mais do que dominado, para a prefeitura, que é uma coisa... Eu percebo, Vornez e Vinícius, o seguinte, cara... Vornez é dupla, né? Vornez e Vinícius. É VV. De Vitória. Uma coisa pode levar a outra. Agora é o seguinte, nessa questão das propostas que vocês estão apresentando, nós já vimos em outras situações, outros pré-candidatos, como o Guto, o próprio prefeito atual. Eu vejo como primordial, neste processo eleitoral que se avizinha, os debates, cara. Porque eu acho que, por exemplo, essas questões que você está levantando, vocês, no caso, o da saúde e da reforma administrativa, da necessidade de uma, e outras que vão ser apontadas, o prefeito também, por outro lado, vai também apresentar o que fez e o que pretende dar sequência para concretizar melhor o que foi iniciado. Então, eu acho que durante a campanha os debates vão ser muito importantes. O Vinícius está centrado nisso, por exemplo, ou vai ser daquele que debate eu não quero... Você vai em debate? Sempre disponível. Para mim não tem precatória. Chamou, eu venho. Porque, fugir de debate é uma covardia. Falando português claro, não dá para... Militar e bombeiro, né? Saímos em 30 segundos e resolvemos. Né? A gente não deixa nada para trás. Essa é o ideal. Deixa eu só aproveitar uma coisa. Ô, Vornez, pela sua experiência, eu queria falar aqui de plano diretor. Você participou da elaboração desse plano diretor, quando estava o Roberto Godinho também, ou não? Participei, fui presidente do Conselho da Cidade e membro do Conselho por muito tempo. E a minha filha, ela é arquiteta urbanista e ela é especializada no plano de São Roque. Inclusive, o mestrado dela está centrado nisso. Opa. Desenvolvi um projeto para São Roque, que se chama São Roque SR 40% Verde, porque São Roque faz parte do Cinturão Verde, né, de São Paulo, e a gente vem perdendo paulatinamente nessa faixa verde, e que vai custar muito caro, porque nós vamos ter falta de água, e o Monte Belo aqui, como biólogo, sabe muito bem disso. Ele já falou na outra participação dele, esse alarmou até a turma para assustar um pouco, né? E temos realmente aí muito problema com relação a algumas alterações do plano, que é feita de uma forma, digamos assim, pouco elaborada. Né? Então, o Roberto Godinho participou com a gente há umas 2 semanas, e aí até a gente passou para ele, o Roberto Godinho, a gente ouve aí falar que esse plano que a gente tem, o plano diretor de São Roque, é muito engessado, não permite que você construa prédios de tantos andares na região central. E ele falou, olha, foi o que a gente elaborou na oportunidade, e isso poderia ter sido discutido ao longo dos anos. Que tem a previsão das modernizações ao longo dos anos. Então, o plano diretor de São Roque é um plano assim que deixa... os investimentos ficam presos, não permite que se tenha... Não, na verdade existem problemas sérios na área de planejamento, porque nós temos uma estrutura viária que ela está paralisada. Vamos pegar, por exemplo, a Marginal. Se fala muito da manutenção da Marginal, mas não se fala que a Marginal não liga nada com nada. Você vem com uma rua simples e liga ela numa outra rua simples. Então, uma Marginal que você não cria... A continuidade da Marginal ali por trás. Você tem que ter um fluxo, ela tem que ser um veio de escoar. Né? Agora, como é que você aumenta o adensamento de uma rua se você não tem como escoar esse adensamento? Você vai dar um tiro no pé, você vai começar a ter trânsito na cidade. Então, você resolve um problema para criar outro. Então, na verdade, o que tem que ser revisto dentro do plano diretor é um dos itens é a questão de escoamento, é a questão viária. Você tem que ter condições de escoamento. Nós fizemos uma alça aqui da Raposo, mas tem que ser feita uma alça na Castelo. Você tem que ligar a alça às marginais.
Quer dizer, esse tipo de estudo é que eu questiono que não é feito. Você vê muito mais as pessoas preocupadas em tapar buraco e consertar a queda de barreira ali, alguma coisa assim, mas não vê ninguém pensando futuro, né? o problema da cidade, o crescimento da cidade. A cidade ela não está preparada para crescer. E quando você fala, eu vou trazer indústrias para São Roque, você tem que pensar que a indústria também vai gerar um adensamento. E você tem que estar preparado. Então, isso é que não está sendo pensado. Essa é a grande falha dos gestores que já passaram. E por exemplo, se construir você não pode hoje no centro de São Roque ter um prédio igual o Pedro Costa, 15 andares, se não pode ter mais na região central. Dependendo do zoneamento, você não pode, por causa justamente dessa questão de adensamento. Por exemplo, ali na região central, vamos pegar a região de Pedro Costa. Se é mais um prédio daquele porte, não pode surgir na Avenida Tiradentes. Hoje a região central, você defende isso? Você sem acha prédio, quando chega às 4 horas, já tem trânsito ali na rua ali do Banco do Brasil, já está totalmente travado, sem aumentar adensamento. Hoje nós já temos um centro totalmente travado no final do dia, que é um absurdo, né? Com uma cidade do tamanho de São Roque. Então, se você não fizer repensar esse escoamento e não descentralizar o próprio centro, porque nós temos que ampliar esse centro. Não dá para ficar aquele centrinho. Nós já estamos numa necessidade de ampliação da área central. Temos que pegar outras ruas, né, para ampliar o centro. E isso não está sendo visto da forma correta. Então, liberar para construir prédio de 10, 15 andares no centro não é uma... Hoje, sem fazer essa adequação do sistema viário, é ruim. É lógico, Você vai criar os polos geradores de tráfego também, né? Lógico, e avaliar quais as áreas que hoje têm condições de adensamento e propor crescimento nessas áreas. E não nas áreas que não tenha. Né? Agora, é lógico que muitas vezes a construtora, que tem uma visão muito mais de resultado financeiro e não está muito preocupada com a cidade, ela vai brigar, porque ela quer construir o centro naquele local que é mais vendável e não no local que não está ainda tão urbanizado e tal. Mas a gente tem que olhar a questão estratégica, direcionar, porque a prefeitura ela tem essa capacidade de direcionar o crescimento para onde ela quer que tenha condições de crescer. Você pega, por exemplo, regiões da cidade que não têm condições de captação de esgoto ou condições de abastecimento de água, aí você vai adensar ali como? As pessoas vão começar a ter falta d'água, vai ter problema de ligação de esgoto. Quer dizer, tem que olhar a questão de baixo, de cima e do alto. Quer dizer, não é só pôr um prédio ali. Você tem que dar condições de habitabilidade para aquelas pessoas, né? E não é muito pouco tempo para você, digamos assim, equacionar o futuro em 4 anos? Não era o correto que cada um fizesse a sua parte, fosse todo mundo colaborando no aspecto estratégico de planejamento e tal. No aspecto político, a gente sabe que ali o jogo é para ganhar a eleição, lutar para se reeleger, aquele troço todo. Mas pensando no futuro da cidade, né? As pessoas não colabora com o outro no sentido, olha, passo o bastão para você, você faz a sua parte, eu já fiz a minha. Sim, tem que ser feito. Falta Por isso, exemplo, não falta? A própria lei ela diz que você tem que fazer atualizações do plano diretor. E não tem sido. E não foi feito, É. não foi seguido a lei. Então, o trabalho iniciado pelo Roberto Godinho foi importante, mas teria que ter continuidade dos Sim. outros governos. Já passou até o prazo de Passou fazer os a prazos. revisão? E o que é pior, né? Você acaba não tendo uma equipe técnica realmente adequada para poder desenvolver, fazer às vezes também até pior, porque você vai fazer errado. E aí, ao invés de você colocar a cidade no rumo certo, você vai levar ela para outro rumo. Então, o prefeito tem essa responsabilidade, cumprir os prazos legais e ter gente capacitada para executar o trabalho. Uma coisa que a gente falou com o Roberto Godinho, São Roque dificulta nesse plano diretor loteamentos populares, e aí não tem o loteamento popular, acaba chegando o loteamento irregular. São Roque dificulta um loteamento popular? Não é que ele dificulta, ele determina uma área mínima que é 250 metros quadrados. Cada lote. Existem pessoas que defendem o lote de 100 metros quadrados. Só que a questão é, de novo, essa, né? O adensamento. Quando você faz um adensamento numa região que é serra como a nossa, você já tem um agravante, né? São regiões acidentadas. Você tem dificuldade de adensamento para as ruas, né, vicinais. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Não é simplesmente falar, nós vamos permitir esse tipo de adensamento e ponto. Favorece a imobiliária, favorece a construtora, mas você desfavorece a cidade. Então, a questão não é proibir, é dar condições de. E isso hoje ainda não tem. A condição de.
Então tem que ser trabalhado para que haja essa condição de adensamento. E tem que ter fiscalização, porque se não vem o loteamento ali no papel, tem muita gente no fim de semana abrindo o loteamento aí, né? Fazendo invasão, né? Sim. Então, existe também um outro ponto, que é a diferença entre o loteamento e o condomínio fechado. O certo seria o loteamento, porque o loteamento, as ruas são públicas, a prefeitura pode entrar, prestar o serviço público. Muitos moradores compram lotes em condomínio achando que é loteamento. E depois ele descobre que a prefeitura não pode prestar o serviço público para ele. Não pode até fazer a coleta de lixo lá nada, dentro. Não pode iluminação, asfalto, nada. E aí começa uma briga para transformar... O barato ficou caro. O condomínio em loteamento, mas aí já não é mais viável. E aí começa um problema. Então, esse tipo de coisa também precisa ser resolvido e gerar uma conscientização por parte de quem está comprando da diferença entre comprar um lote num condomínio e o lote no loteamento. Porque quando você compra um lote num condomínio de alto luxo, a pessoa ela tem um grau de conhecimento maior. Mas quando você faz um condomínio popular, essas pessoas têm dificuldade para pagar o condomínio, o custo do condomínio. E aí elas ficam, muitas vezes, sem esse serviço que seria prestado pelo condomínio, porque ela não tem como arcar com o custo de manutenção do condomínio. Deixa eu só aproveitar nesse sentido aqui, a gente já está caminhando para o final, está indo rápido a conversa aqui. O seguinte, você, por exemplo, teve um momento que você, ou com o presidente do conselho da cidade, ou na prefeitura, que você até defendia que ali na região do Paisagem Colonial funcionasse um porto de areia, aí acho que teve uma discussão nesse sentido. Você defendia ali um porto de areia, isso prejudicaria a cidade? Não, na verdade, isso foi uma série de calúnias que foi colocada, porque existe uma lei municipal que proíbe porto de areia ali. Na região do Paisagem Colonial. Você pode fazer a mudança que for no plano diretor, que ela jamais vai permitir porto de areia, porque existe uma lei municipal que proíbe. São Roque, não pode ter... Naquele local. Naquele local existe uma lei específica que diz que não pode ter. O que havia, na verdade, ali era uma discussão para salvaguardar aquela área verde que existe atrás do Instituto Federal, que é o morro ali do... como é que chama aquele bairro ali? O Jardim Suíça, que está tendo um crescimento desordenado numa área bastante acidentada e nós estamos perdendo todo o verde e existe uma série de nascentes ali importantes para o município. Então, se você olhar o plano diretor, ele centra naquela área, que é a proteção daquela área. Só que no pé daquele morro existe um porto de areia. E aí começou toda uma discussão para dizer que o plano estava atrelado ao porto, para, na verdade, não aprovar essa mudança no plano que protegeria aquela área. Entende? Então, na verdade, se utilizou o discurso do porto para não aprovar a proteção da área. Se você lê o texto, e foi lido por vários técnicos na época, ninguém encontrou uma vírgula ali que aprovasse porto. Inclusive, existem textos no próprio plano, que na época eu mandei para você, que diz que não está aprovado o uso de subsolo naquela área, que é proibido o uso do subsolo. O porto é o do Ari César ali, não? Do Cambuta? Eu sei que na época... No Goiânia não, o existente ali. Tinha no passado, né? Sim, houve, mas não existe mais, está desativado. Mas era ali no Ari. Então, na verdade, o que acabou acontecendo? Não se aprovou o projeto que foi encaminhado pela prefeitura, porque criou-se esse medo aí, toda essa discussão, que era infundada, tecnicamente infundada, né? Legal, é bom a gente bater um papo. Gostaria até que o Varnês voltasse de outra oportunidade, porque é legal a gente debater a cidade, né, o Zé Fernando? Tem alguma colocação, Zé Fernando? Não, tô só acompanhando? Acompanhando bem. Eu acho que as colocações, como eu disse, viram a partir do momento que eles, ou quem for, no caso, o candidato, né? Eu gostaria de, pelo menos, depois colocar as questões. Agora, como eles são pré-candidatos... Quando vai esperar a convenção. Exato. É importante ouvir as propostas. Eu tenho a minha postura com todos. Deixa eu fazer o seguinte. E você está no MDB, mas você, Vinícius, falou que você é MDB desde pequenininho? Praticamente desde pequenininho. Você arrumou até uma foto. Flagaram uma foto minha aí. Olha lá. Opa, esse simpático pimpolho que na pia batismal recebeu o nome de Vinícius Montebello, é você? É eu mesmo. E você tá com uma camisa para vereador, eu achei até que era o seu pai, o Armando Dum, mas não era, o Armando... Eusébio, Armando Eusébio. Armando uma Eusébio. Coincidência, né? O famoso Tico Eusébio, né? Então, pai de Caúra. Sim, Caúra. E da eleição, você nasceu em 81. 81, esse aí é 82, segundo o Zé, né? Então você é PMDB, né? Agora MDB, desde criancinha? Desde criancinha. Desde nenezinho. Desde nenezinho. Essa foto... Aproveitar o nenezinho hoje e mandar um beijo pro
pro Enzo, né? Tá fazendo 2 aninhos hoje, meu Seu filho. Ah, é? Hoje. Olha aí. Essa hora, 2 anos atrás, estava na Santa Casa e ele estava nascendo. Poxa, Nasceu 6 horas da tarde, 10 para 6. Um pouquinho antes, há 54 anos atrás, nasceu o meu cunhado Tuxê. Hoje é aniversário do Tuxê também? Abraço pro Tuxê, que nasceu também. Opa. Mas ele nasceu em 65, né? Um pouquinho depois. Um pouquinho antes, né? Bem antes do filho. Então você tem um menino chamado Enzo. O Enzo está fazendo aniversário hoje. E você vai. Agora não pode mais propaganda política em camisa, né, Zé? Não pode mais distribuir tá camisa. proibido. Tá proibido, né? Mas se usar... Cara, não. Só se você escrever manual, Aí pode. Então se não pega pode e faz... ser em série não. Ah, uma só pode? Se você escrever com a mão, deixar bem ou próximo. se você mandar silcar, pode. O microfone. Ou se você silcar, pode. O que não pode é fazer um lote de camiseta e distribuir. Eu posso fazer uma. Se eu quiser fazer. A sua minha eu pode. posso. Mas a do partido pode ter, né? O partido pode. Pode, O que não pode ser é divulgar o número, né? Pô, legal. Tem alguma colocação de vocês aí? Alguma pergunta, Zé Fernando, para a gente agradecer a participação? Satisfeito, gostei de ver a colocação deles, importante. A dobradinha. Achei a dobradinha e colocou, já puseram a cara para bater, quer dizer, não tem, vamos ser nós, não aceitamos pedido, ligação, não vamos fazer acordo, não vamos nada. A ideia é essa. Estamos centrados nisso. Eu acho isso bastante importante. Gostei. Só para completar, só para não ficar uma imagem assim muito radical, nós estamos abertos para discutir a formação do próprio plano. Nós não somos dono da verdade. Claro. Então é lógico, se a associação comercial quiser colocar o ponto de vista dela, a Irmandade quer colocar o ponto de vista dela, nós estamos abertos a diálogo e entender, porque nós não vamos governar para nós vamos governar para a cidade. O que a gente não abre mão dos valores que a gente defende em troca de cargo, em troca de apoio. Os valores não abrimos mão. Entende? A velha política, né? Mas a pauta de trabalho, ela é para a cidade, então a cidade tem todo o direito de se manifestar e nós vamos ter o maior carinho de ouvir. Ótimo. Eu havia até nas entrelinhas entendido isso, mas foi bom você explicar, deixou bem claro e eu gostei mais ainda. Inclusive, Zé Fernando, o MDB vem trabalhando com isso, né? A gente fez uma ação social com palestra, muita gente que achou que era política que a gente estava fazendo, né? Fizemos um curso de dicção e oratória há 2 semanas atrás, e não era nada político, era uma formação para pessoas, para as pessoas conseguirem falar melhor em público, conversar, dar entrevista, conseguir emprego, e não foi nada político, tocamos em um ponto político. E outra coisa que eu quero deixar claro também, é que não só a parte social, nós do MDB agora estamos trabalhando em todas as pontes. Há uns 15 dias atrás eu estive com o Toninho Barba, e eu estava assistindo o programa aqui, o Toninho. Um abraço, conheci ele pessoalmente há uns 15 dias atrás. Me recebeu super bem, entendeu? Marcou uma reunião com a Andréia. Então a gente está buscando um apoio para a Santa Casa, via o deputado Caruso e o Baleia Rossi. Para quem não sabe, o Baleia já injetou uma grana há uns anos atrás na hemodiálise. A gente teve um contato com a estadual e eu pedi isso vendo a necessidade da cidade. Então a gente está trabalhando para a cidade. A gente, independente da política, a gente vem buscando recursos para a cidade. Muita gente, não faz proposta, não faz isso. Mentira. A gente está trabalhando todo dia na estadual, aqui em São Roque, buscando recursos para a população de São Roque. Isso deixa importante. Eu só estou aguardando o Toninho e a Andréa mandarem a relação de equipamentos que eles querem, para mim levar até o Caruso e tentar buscar essa fonte para eles. Eu me coloquei inteira à disposição deles. Entendeu? Então a gente está trabalhando para a cidade. Essa é a nova gestão. E estamos abertos para todos, para conversa, como o Vornez falou. Nós não somos engessados, nós estamos abertos para diálogo. Inclusive, toda semana eu estou conversando com alguém de outro partido aí. Então, você falou que os outros partidos estão ligando, conversando com você. Ô Vornez, depois que você falou que tem essa intenção de ser pré-candidato a vice, estão ligando para você também? Ô Vornez, para com o Monte Belo, pô. Vem com a gente. Se recebe umas ligações assim ou não? O pessoal me conhece. Não tem conversa. Ele sabe que eu tenho um ponto de vista e persigo esse ponto de vista. O pessoal me conhece.
Então tá bom, nem liga então. Viu, vou fechar o programa. Quer vir aqui, o Nelson? Nelson não. Ô Antônio Belmonte, vem aqui, você tá na... Você foi vamos sortear alguém na plateia, a plateia está... Ô, Belmonte, vem aqui por trás do Zé Balaz, pra você dar um boa tarde aqui pra gente. Centro, ele vai... No centro. Baixa um pouquinho aí, baixa um pouquinho pra aparecer sua cabeça aí. Baixa. Tem que ajoelhar. O cara é muito grande. Eu ajoelho. Então põe o microfone pra dentro. Ô, Belmonte, obrigado pela sua presença aqui. Você foi lá hoje já com o vereador autônomo da Câmara, né? O que faz um vereador autônomo? Veja bem, eu como apoiei a gestão anterior, essa que estamos executando, e logo no início eu desisti por não ver uma expectativa de desenvolvimento da cidade. Então agora eu recebo muitas ligações da população que me cobra, fala: Belmonte, você ajudou a eleger esse governo, então você que tem que cobrar o governo. E eu faço as minhas cobranças assim, tem vezes assim que o pessoal não entende como é que eu estou fazendo as cobranças, que é meia bruta, né? É meio pesado? Porque comigo eu não amoleço, não. Não tem moleza, não aliso mesmo. E já tem, o Vinícius também já me conhece, e ele sabe que eu vou ser pré-candidato a vereador também. E não vai ter moleza pra ele, não. Não vai ter moleza, não. Entendeu? E como é que vocês vão fazer depois que tem a eleição, para formar o time lá? Vão ser técnicos? Quem for candidato a vereador vai ter preferência? Como é que vai ser isso daí? Porque sempre tem uma questão, né? Depois participou. Quem ajuda a ganhar? Ajuda a ganhar, ajuda a governar depois? Tudo uma questão de estudo, né, Wander? A parte técnica é muito importante, como o Fornês falou. Se você não fazer uma equipe técnica para gerir o governo, você fica a ver navios. Os modelos antigos aí falam nisso. Não que pessoas que estão nos apoiando não possam estar presentes. Lógico que podem, nas suas devidas proporções, e cada um sabe o lugar onde pode se encaixar. Isso é claro, mas a gente, a princípio, não negocia cargos, como o Fornês falou, e cadeiras. O ideal nosso é de uma nova política. Legal. Fornês, obrigado pela participação. Deixa eu pegar aqui. Belmonte, obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Quando se volta, hein? Fica aí. Quando se volta? Beleza, então. É que tá até meio ruim para levantar aqui. Então peraí. As artrose do joelho aqui. O cara... O bombeiro vai levantar. Vai socorrer o Belmonte hoje. Obrigado, Belmonte. Obrigado, Nelson Albano da Roça, também fazendo a visita. Obrigado, Zé Fernando. Alguma colocação aí? Zé Fernando ficou tão quietinho hoje. Não, é o que eu digo. Quando tiverem os programas e os candidatos... Realmente, a minha intenção vai ser o que eu vou perguntar, o que eu vou sabatinar, o que eu vou atormentar em 3 coisas. É educação, é cultura e é esporte. E a Santa Casa, claro que isso já é pré... Como é? O concurso. Deixa eu só fazer o seguinte. Zé Balaio, obrigado pela presença, Zé Balaio. Obrigado, hein? E outra coisa, só a gente recebeu uma notícia triste hoje, né? Estava conversando com o Cláudio César agora há pouco, ele recebeu o comunicado, o Cláudio César lá da Rádio Coluna, que Putz, eu não consigo falar o nome da empresa, que é Rect... a antiga Inal. Rect Bankser, né? Acho que é atualmente, informando que está encerrando as atividades aqui na nossa São Roque, em torno de 300 empregos. Quer dizer, uma notícia... muito triste, péssima, né? Péssima, que estamos recebendo agora, né? A economia já vai... Aumentando o exército de desempregados. Exatamente. Sim. A economia já uma não época boa. de uma crise muito ruim, né? E muita gente vai falar, prefeito, mas, sei lá, não tem uma ligação com a prefeitura, uma decisão da empresa, né? Ou se o prefeito pode... Acho que até o prefeito foi surpreendido com essa informação, né? Você acha que a prefeitura... Como é que tem que se comportar num caso desse, Fornês? Na verdade, depois que a empresa tomou a decisão, não dá para você fazer mais nada. Mas eu, quando era diretor de desenvolvimento econômico, eu busquei fazer capacitação, preparar as pessoas para a empregabilidade, né? Que é uma coisa que o Monte Belo já colocou anteriormente. Não adianta você gerar um emprego e o morador não está em condições de competir para aquele emprego. Então, a prefeitura, nesse ponto, ela pode sim ajudar para que essas pessoas que perderam esse emprego agora possam ser recolocadas em outros empregos, ofertando para elas qualificação profissional para que elas possam disputar outros empregos. Senão elas vão ficar sozinhas, desamparadas. Então, nesse ponto, a prefeitura poderia fazer. Já desenvolver um plano agora, para que essas pessoas não fiquem
sozinhas nesse momento tão difícil, né? É uma complicação aí. Obrigado, Vornês, pela presença, passou rápido. Volte em outras oportunidades aqui, tá bom? Obrigado, Vornês. Obrigado, agradeço. Obrigado, Montebello, Vinícius Montebello, pré-candidato a prefeito de São Paulo. Quem tá mandando um abraço para você é o Eduardo Tomás, que veio aqui do PSL. Veio na sexta-feira, né? Ele e Rafa... Mas veja bem, são dois parceiros meus hoje. É a turma dos carequinhas, né? Tá tudo careca. O Rafael da Hípica, você tem que ser careca para participar desse A nova eleição de 2020, eu acho que é um requisito aí, né? Né? É tudo carequinha. Obrigado. Um abraço pro Du, um abraço pro Rafa lá, dois parceiros em Mairi. E obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado. E um abraço pro Dum, seu pai lá. Obrigado. Grande abraço. Fechamos aqui mais uma edição do Linha Aberta. Amanhã nós estaremos de volta com mais informações. Valeu, pessoal. Até lá. Aí, agora eu quero ver o meu